Graça e paz a todos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Júnior Marcolino Oficial, e hoje nós estamos no desafio de número 16, tá bom? De 365 dias de jejum e oração. O grande despertar, tá bom? Lembrando que nós temos o nosso grupo de WhatsApp, vai estar aqui nos primeiros comentários e também vai estar na descrição o link para você fazer parte do grupo do WhatsApp. Para que serve esse grupo? Para você fazer o seu pedido de oração e você também contar algum testemunho ou tirar alguma dúvida relacionado ao nosso objetivo aqui, tá bom? O nosso foco, né, como todos sabem, é cura, libertação e motivação. Então todo dia uma palavra diferente e a gente vai conversando e aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. Se eu me equivocar em alguma coisa, em algum texto ou algo do gênero, não me julguem, pelo amor de Deus. Eu estou aqui um mero aprendiz e estamos aprendendo a lidar, né, e aprender com a palavra de Deus. Então pode ser que eu perceba algo errado ou algo do gênero. Então, se caso eu me equivocar, me perdoe, tá bom? Busque também os seus estudos, leia você também, busque a sua percepção, porque Deus fala de maneiras diferentes para cada pessoa, tá bom? Hoje nós vamos ler em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 12, tá bom? Vamos lá. Fala sobre a guerra espiritual, tá bom? 6 e 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais refere-se aqui aos espíritos demoníacos. Então, a palavra de Deus, a própria palavra aqui já diz, né? Para nós nos fortalecermos no Espírito, na presença do Senhor, para que a gente possa se fortalecer e lutar contra as hostes do mal, tá? Lutar contra as astutas ciladas do inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados. Os principados, né? Tá dizendo aqui, ó, tem uma explicação. Os principados e seres da hierarquia é a ordem mais alta no reino de Satanás. Ou seja, a gente lutar contra os principados é estar lutando com a turma de elite de Satanás. A gente também tem que lutar com algumas coisas aqui, né, contra, no sentido de seres humanos que são usados por Satanás. Mas lembra, nossa luta não é contra a carne, sim por quem está de trás daquela pessoa. E às vezes quando você estiver em algum lugar, seja no trabalho, seja até mesmo dentro da igreja, ou em qualquer outro lugar, às vezes tem pessoas que são usadas naquele momento, estão dando lado para o inimigo, para que possa te entristecer, tá? E a nossa luta não é contra a carne. Às vezes tem pessoas que vai te desafiar, tem irmãos de sangue às vezes que podem te desafiar, tem familiares que podem te desafiar, mas a luta não é contra a carne. A nossa luta é contra as potestades, contra o inferno. Então fortalecei-vos do Espírito Santo de Deus, buscai o reino de Deus. E quando a gente vai buscando a presença do Senhor, vamos nos fortalecendo. Se você pegar a continuação do texto que está aqui, ó, embaixo, tem a guerra espiritual em cima
Embaixo tem os recursos, né? Tá dizendo assim, ó, no 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, a gente tem que nos revestirmos da couraça de Deus, da presença de Deus, porque quando chegar o dia mau, nós vamos estar preparados. Não é que nós vamos estar isentos, é esse que é o ponto. As pessoas, eu já pensei que às vezes a gente acha que por servir a Deus não vai passar por problemas. E quando a gente passa por dificuldades, por problemas, nós não sabemos como enfrentar. Por quê? Porque nós não estamos revestidos da graça de Deus. A gente quer servir a Deus, a gente quer muitas das vezes a bênção, mas não quer o dono da bênção, só quer a bênção. Então, que fácil seria, né? Nós servir um Deus, que é o Deus todo soberano, e Ele simplesmente desse tudo que a gente quisesse, a gente não precisava fazer nada, que estava chovendo dinheiro, que a gente não precisava passar por nada, tiver uma doença na mesma hora já saía, não precisava nem pedir que Ele já fazia. Ou seja, onde que estava o nosso livre-arbítrio? É uma coisa que Deus não negocia, é o nosso livre-arbítrio. Então nós temos o livre-arbítrio de buscar ou não ao Senhor. E o diabo, ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele nos ataca. Se a gente está fraco na fé, a gente começa a ver muros por todos os lados, não consegue ver saída, a gente fica desesperado. É igual quando um animal de tração tá com aquele tapa-olho assim, que só consegue olhar para frente, só assim, sabe? E não sabe da força que tem. Até inclusive tem um vídeo que eu achei bem interessante. Uma pessoa faz de conta que passa a corda na cabeça do cavalo e só fica perto assim, puxando, e o cavalo começa a seguir a pessoa. Ou seja, se for trazer para os dias de hoje, às vezes é isso que o inimigo faz com a gente. Ele nos cega e às vezes nos puxa e a gente começa a ir atrás e não sabe da força que temos. E às vezes a gente começa a ir atrás das coisas do mundo, de Satanás, que é uma ilusão. Na verdade, aquela corda não está ali, não existe. Porque a corda espiritual, né, que o inimigo tenta nos fazer ficar cego, a gente só vence com a batalha espiritual. Vocês estão conseguindo entender? Pode estar parecendo um pouco confuso, mas estão conseguindo entender? Que às vezes o inimigo coloca coisas na sua cabeça e você começa a acreditar nisso, que você não vai conseguir vencer, que você é derrotado, que você nasceu só para sofrer, que tudo dá errado na sua vida, que os negócios não prosperam, o casamento não dá certo, que as coisas não funcionam, é tudo só contra você. Ou seja, isso tudo é aquela corda que coloca no cavalo, sabe? A corda falsa, que nem eu falei do vídeo. É exatamente assim. Porque se você parar para pensar e analisar tudo que Deus fez por nós, tudo que Ele fez, criou o ser humano, criou tudo que há nesse mundo, deu um espírito de vida. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo isso, deu seu filho para morrer na cruz por nós. Quando a gente começa a enxergar isso, a gente sabe que nós nascemos para vencer. Nós somos vencedores, né? Todo mundo fala, mas eu não sou. Você é um vencedor. Só o fato de você estar assistindo esse vídeo, você tá aí respirando, você é um vencedor. Júnior, mas estou numa cadeira de roda, eu sofri um acidente. Você é um vencedor, você já nasceu vencendo. Dentre milhões de espermatozoides, você foi o vencedor.
Já parou para pensar nisso? Que naquela grande corrida você foi o grande vencedor. Então Deus já tinha um projeto para você, Deus já tinha um plano na sua vida. Então, mais uma vez, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra o espírito. Que caia por terra hoje toda maldição lançada sobre a sua vida, que caia por terra hoje toda obra do mal, obra de macumbaria. Se foi lançada alguma feitiçaria na sua vida, caia por terra agora em nome de Jesus. O nome que é sobre todos os nomes. A nossa luta é contra o espírito do mal. E se você crê nesta palavra de hoje, vai cair por terra. As coisas vão acontecer em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Basta nós confiarmos e entregarmos o nosso comando na mão de Deus. Tá bom, meus irmãos? Já estamos com 11 minutos. Poderia ficar mais um pouco aqui falando, mas eu acredito que é só até aqui. E não se esqueça, Deus é com você, você é vencedor, você nasceu para vencer. Saia desse chão, saia desse buraco onde você se enfiou, saia desse mundo espiritual, saia dessa pornografia, saia dessa prostituição, saia das drogas. Abandone isso em nome de Jesus, tá bom? Fique com essa palavra. Vou fazer uma pequena oração, bem rapidinho mesmo a oração, tá? Porque já que a palavra foi mais extensa. Antes de mais nada, tá? Eu vou pedir para você, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Ajude, compartilhe com 2 irmãos, seu amigo, coloca num grupo. Alguém precisa ouvir esta palavra de Deus, tá bom? Eu sei que a palavra é muito pregada por aí, por muitas pessoas, mas esse propósito é um propósito que nasceu no coração de Deus. 365 dias de jejum e oração. Eu acredito que você também vai ser abençoado, tá bom? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Deus. Pai, bem sei eu, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne, Senhor, mas sim contra os espíritos e potestades deste mundo, Pai. Satanás está à solta, Senhor, neste mundo, buscando vidas para tragar. Ele ainda quer, Senhor, muitas vidas para levar ao inferno. Essa é a missão dele o tempo todo. Senhor, eu te peço proteção, Pai, na minha família, na família de quem estiver ouvindo este vídeo. Deus poderoso, nos protege, Senhor, nos guarda, livra de todo mal. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, Senhor, que nós possamos ver quando tiver a intenção do mal, Senhor, tentando nos derrubar, tentando nos atrair. Pai, que nós não possamos cair na cilada do inimigo, Pai, porque ele vem com uma bandeja, Senhor, perfeita, bonita aos nossos olhos, mas é tudo uma ilusão, Senhor. Tudo uma ilusão, é tudo um aprisionamento, Senhor. Que caia por terra agora em nome de Jesus, que nós possamos enxergar o quão poderoso Tu és. Nós possamos enxergar, Senhor, o quão grande nós somos, Pai, através de Ti, Senhor. Nós nascemos para vencer, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai querido, eu te peço nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, independente do horário que essa pessoa estiver assistindo, cura, Senhor, as suas feridas, dê forças, dê estratégia, Senhor, para esta batalha espiritual. Pai, eu te peço nesta manhã, Jesus, derrama, Pai, derrama da Tua unção sobre a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Derrama da Tua unção sobre a minha vida, Pai, e que eu possa melhorar a cada dia, Senhor, rumo ao alvo. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Esteja conosco no decorrer deste dia, e que amanhã nós possamos estar aqui novamente, juntamente com esses irmãos, nesse propósito de jejum e oração, nesses 365 dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, o vídeo foi bem longo, mas eu tenho certeza que foi Deus falando ao seu coração, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até mais. Graça e paz.